Depois da delação premiada de Elcio de Queiroz, divulgada na semana passada, as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes deram alguns saltos importantes. Dentre eles, a descoberta de alguns detalhes sobre os principais envolvidos. Revelações que ajudaram a Polícia Federal e o Ministério Público a encaixar peças que 5 anos depois seguiam soltas nesse grande quebra-cabeça. Dinâmica, rota de fuga, destino do carro e da arma usada na execução de Marielle. A começar por Rony Lessa, apontado como responsável por efetuar os disparos naquela noite de março de 2018. Segundo o inquérito, ele está ligado a atividades ilegais, como exploração de gato net, além de homicídios pelos quais ele não foi condenado ou sequer investigado. Essas descobertas também levaram a algumas questões. Por que os investigadores não prestaram atenção a alguns detalhes importantes, como imagens de câmeras de segurança? Ou por que Rony Lessa e outros acusados não foram devidamente investigados no passado? O Ao Ponto de hoje começa a semana se debruçando sobre novos detalhes do caso Marielle Franco e discute se há sinais de que as investigações podem estar chegando perto dos mandantes. Quem conversa com a gente é o repórter Rafael Soares, da Editoria Rio, que revelou alguns desses detalhes do inquérito nas páginas do Globo no domingo e também hoje, segunda-feira. Eu sou o Felipe Barini, o Ao Ponto de 31 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente! Rafael Soares, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ponto e com um assunto que abalou bastante o noticiário político e policial do Brasil a partir das revelações da delação premiada de Elcio de Queiroz na semana passada. A gente recebeu a Vera Araújo aqui no episódio. Elcio de Queiroz que dirigiu o carro de onde Rony Lessa fez os disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes. Agora você apresentou no Globo, no domingo e hoje, segunda-feira, alguns detalhes a mais sobre os investigados e sobre os réus, especialmente sobre os negócios deles, e nem todos esses negócios eram exatamente ilícitos. Exatamente, assim, a investigação do homicídio, né, trouxe a reboque, jogou luz, né, num pedaço do Rio de Janeiro que estava no escuro. Né, apesar desses personagens já estarem se movimentando no submundo há 2 décadas, eles se movimentavam com uma liberdade que é impressionante. Assim, a polícia não chegava até esses negócios. O homicídio acabou sendo uma porta de entrada, enfim, uma oportunidade que a polícia teve, afinal de contas, né, acabou sendo obrigada a investigar esses personagens e acabou dando de cara com um universo de ilegalidades muito maior do que a gente imaginava lá no início. Né? O Rony Lessa, por exemplo, não é só, né, um matador de aluguel. Ele é um matador de aluguel que atua numa ampla gama de atividades legais e ilegais também. E é isso que eu procurei apurar nessa reportagem que eu publiquei no domingo. Você mencionou até o Rony Lessa, que o Elcio de Queiroz cita na delação, que ele teve um enriquecimento incompatível com as atividades, comprou carros de luxo, lancha, um terreno em Angra dos Reis. Os investigadores sabem neste momento de onde vinha tanto dinheiro? Então, isso foi o que veio à tona a reboque das investigações. Né? Como é que o Rony Lessa enriqueceu tanto? E assim, a gente pode até dizer que o crime da Marielle é um marco, mas não só. O que veio à tona depois do crime é que ele tinha uma ampla gama de negócios. Vou citar aqui alguns que estão mapeados na reportagem. Por exemplo, Rony Lessa teve por muitos anos, com a mulher dele como sócia, uma academia de ginástica em Rio das Pedras, uma favela do Rio dominada pela milícia. Ele teve essa academia de ginástica por muitos anos. A esposa dele é nutricionista, enfim, era uma atividade legal, porque a academia de fato funcionava, tinha clientes e tal. Só que a investigação da Polícia Federal conseguiu comprovar que essa academia, ela fazia parte do esquema de tráfico ilegal de armas e acessórios de armas que o Rony Lessa mantinha clandestinamente. Né? Como é que isso foi descoberto? Porque dentro dos e-mails e nas mensagens que ele trocava, conseguiram encontrar
documentos da compra de acessórios de armas de fogo endereçadas para a academia. Ele usava o nome da academia para não usar o nome dele na importação ilegal desses artigos que, segundo a Polícia Federal, eram usados no tráfico de armas aqui interno no Brasil. Ele trazia armas e material bélico, né, de fora, montava armas aqui e revendia para o mercado doméstico. Essa é uma das atividades. A gente pode aqui continuar falando sobre outras atividades criminosas do Lessa nesse submundo, como venda de água, exploração de gatunete na Zona Norte. Isso tudo acabou vindo à tona quando começaram a analisar as quebras de sigilo do Lessa, as trocas de mensagens dele e o que ele mantinha nas contas dele de e-mail na internet. Nesse momento da investigação, tem algum nome ou nomes que também chamem a atenção por enriquecimentos ilícitos, por atividades um tanto quanto à margem da lei? O nome que mais me chamou a atenção, principalmente pela demora, né, da polícia em de fato prender ele, em avançar nas investigações quanto a ele, é o Suel. O Maxwell Simões, o ex-bombeiro, atualmente ex-bombeiro, que estava solto até a semana passada, quando foi preso por ligação com o caso Marielle. O fato dele estar solto, dele continuar em liberdade durante tanto tempo, para mim, foi uma grande surpresa. Porque se você analisar o que está dentro do inquérito da Marielle sobre o Suel, é impressionante. Ele é um cara que movimenta uma quantidade enorme de dinheiro, empresas ligadas a ele movimentaram em 3 meses 5 milhões de reais, uma quantidade de dinheiro absurda para um bombeiro que ganhava um salário de menos de 10 mil reais por mês. Ele mantém um padrão de vida muito elevado para esse salário. Ele, enfim, colecionava praticamente carros de alto padrão, e o que a gente tem na investigação é que esse padrão de vida foi obtido não com o salário que ele ganhava do Estado, mas sim de atividades como exploração de gatunete em Rocha Miranda, que é uma atividade típica de milícia. Inclusive, já a Delegacia de Homicídio já tinha informação de que ele tinha algum tipo de ligação com a milícia em Rocha Miranda desde 2018, desde logo depois do crime. Isso acabou nunca avançando, e agora isso é confirmado. E também exploração de bingo e máquinas caça-níqueis junto com o Rony Lessa, que, de novo, na delação do Elcio de Queiroz aparece, e a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio, ao longo desses 5 anos, conseguiram avançar nessa relação dele do Suel e do Lessa com a contravenção. Então, assim, é um mix de empreendimentos que acabaram transformando esses agentes públicos em milionários. E você fez, dessa lista de empreendimentos ilegais, você quase fez uma checklist de todos os empreendimentos normalmente associados à milícia. Os investigadores já fizeram esse elo direto entre as milícias e a morte da vereadora Marielle Franco, ou eles ainda estão reticentes quanto a isso? Olha, o Lessa, especificamente sobre o executor do homicídio, o Lessa, ele era conhecido no Rio como matador de aluguel. Antes de ser sócio de empreendimentos criminais ilegais, né, isso foi descoberto posteriormente, assim, mas no momento em que a Marielle é morta, mesmo que isso para o grande público ainda não fosse conhecido, mas entre a própria polícia e no submundo, o Lessa era conhecido como matador de aluguel. Como matador de aluguel que tem clientes dos mais diversos possíveis. Tem vários homicídios relacionados ao Lessa, ligados à contravenção, a milícias, a disputas comerciais, enfim, a várias questões diferentes. Então, assim, dizer que o homicídio da Marielle hoje, né, dizer que o homicídio da Marielle tem uma ligação direta com a milícia, eu acho que é um pouco irresponsável. O que eu diria é que o substrato que permitiu no Rio
que as milícias crescessem, se desenvolvessem e virassem o que são hoje, foi o que permitiu que esse crime acontecesse. E essas descobertas, como você falou, só foram possíveis depois desse empurrão dado pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal desde o começo do ano. Né? Assim, o que aconteceu agora, e eu acho que o grande mérito dessa nova fase da investigação é solapar qualquer tipo de dúvida que havia sobre a participação do Rony Lessa como autor dos disparos, que ainda havia, tá? Uma questão a ser superada ainda na investigação, apesar dela indicar caminhos, existirem indícios, né? A primeira fase foi a fase conduzida pela Polícia Civil e pelo GAECO, já apontou indícios sérios, indícios graves e concretos de que o Lessa de fato era o executor. Hoje, com as provas, e eu não digo só pela delação, tá? Eu digo a delação juntando com as provas corroboradas, como, por exemplo, material das antenas de telefone, material coletado na nuvem, material coletado de forma independente, como, por exemplo, a comprovação de que, de fato, o Lessa e o Elcio pegaram um táxi para voltar da Barra. A companhia de táxi, a cooperativa de táxi, confirma essa informação. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem todos os elementos para acreditar que, de fato, o Lessa foi o executor do crime. E isso é um avanço, porque não se tinha isso. Agora, superada essa questão, falta passar para a próxima, que é o executor, os intermediários. Agora tem um caso dentro do caso da Marielle, que é a demora para as investigações avançarem. São 5 anos, idas e vindas e denúncias de que pessoas agiram deliberadamente para atrasar o inquérito. Hoje, na reportagem que foi publicada no Globo, você conta algumas dessas falhas, inclusive algumas das lacunas, né? Conta pra gente quais são essas lacunas e quais são algumas dessas falhas. A gente vai falar mais um pouquinho, mas aquelas que você destacaria como principais. Bom, primeiramente, assim, entre as lacunas da investigação, a gente está falando. Primeiro, é importante entender como é que funciona uma investigação de homicídio, né? Os primeiros dias depois do homicídio são considerados pelos investigadores, por policiais que trabalham com homicídio, já têm experiência no tema, as horas decisivas para investigação desse tipo de crime. Então, o que eu procurei fazer foi entender e obviamente, apoiado no que foi descoberto pela PF ou não foi descoberto pela PF posteriormente, né? Porque no relatório da PF, a própria PF aponta problemas na investigação ou omissões ou lacunas que eles não teriam que superar se as medidas tivessem sido tomadas na época do crime. Eu comecei a mapear isso. Então, vou dar um exemplo. A rota de fuga dos executores do crime. Hoje a gente sabe, pelo depoimento do Elcio, que eles fugiram em direção ao Centro de Convenções Sul-América, pegaram a Avenida Brasil e depois a linha amarela. O monitoramento da rota de fuga de homicídios é algo que é feito em investigação de homicídios rotineiramente para chegar aos executores. Eu vou citar aqui um homicídio que foi resolvido assim, que foi o homicídio do Fernando Inácio, um bicheiro que foi morto no heliporto na Barra da Tijuca. E segundo a polícia, os tiros foram disparados a uma distância de no máximo 5 metros. O bicheiro Fernando Inácio foi atingido na cabeça e morreu na hora. Fernando Inácio voltava de Angra dos Reis num helicóptero alugado. Os atiradores estavam à espera dele num terreno ao lado do heliponto. O bicheiro foi baleado no estacionamento. Se chegou aos executores do crime, refazendo a rota de fuga deles, a partir de câmeras de monitoramento, e chegando no ponto em que eles desembarcaram do veículo. Assim que eles foram identificados. Isso semanas após o homicídio. Então foi um crime muito parecido com o crime da Marielle, né? Uma execução mediante paga, né? Uma execução clássica, que foi solucionada pelo mapeamento da rota de fuga dos executores. No caso da Marielle, esse mapeamento não aconteceu.
até o Elcio de Queiroz vir e dizer exatamente o caminho que eles fizeram, a Polícia Civil, nos últimos 5 anos, não fazia a menor ideia para onde aquele Cobalt tinha ido. E por que isso não foi feito? Porque a Polícia Civil não fez esse mapeamento com câmeras de segurança na época. Por exemplo, a Câmara de Segurança do Centro de Convenções Sul-América, que é um centro de convenções enorme, que é vizinho ao local do crime. Eles nunca pediram acesso a essas câmeras. A Polícia Civil nunca viu as imagens, não sabe nem sequer se, de fato, eles não tiveram curiosidade de saber se eles tinham passado por ali. E refazer, e também pegar câmeras de lugares de caminhos que eles não tomaram também, de outras rotas possíveis, para pelo menos descartar outras rotas, né? Isso não foi feito e, enfim, hoje a gente sabe, 5 anos depois, isso poderia ter sido feito muito antes, né? Na época do crime, nos meses posteriores ao crime, nos dias posteriores ao crime. Outro fio que a DH poderia ter puxado e não puxou, e esse não foi puxado até hoje, porque, pelo menos no anexo que a gente teve acesso da delação do Elcio, isso não veio à tona, é os outros homicídios do Rony Lessa. Rony Lessa é apresentado para a gente, lá em 2019, quando ele foi preso, como matador de aluguel. Um matador de aluguel que, até aquele ponto, só tinha feito 2 vítimas, né? Marielle e Anderson. Como matador de aluguel profissional, que tem esse nível de preocupação com detalhe, que conhece investigação policial, um cara que trabalha para vários clientes e tal, só tinha cometido um crime com 2 vítimas. Ou ele não era um matador tão bom, ou ele sabia esconder muito bem os rastros, ou então é alguma coisa que ninguém queria investigá-lo. Exatamente. Fato é que ele cometeu outros crimes. O próprio GAECO, o próprio Ministério Público do Rio, admite: Rony Lessa vem cometendo crimes do tipo há mais de 10 anos. Né? Isso é fato conhecido e notório, inclusive faz parte das denúncias do Ministério Público contra ele. Ele é um matador de aluguel e trabalha com isso, porque até hoje a polícia não puxou esse fio, não denunciou ele por mais homicídios, não chegou a autoria dele em outros crimes. E tinha até elementos, porque tinha buscas dele. Eles conseguiram determinar algumas buscas antes e depois de outros crimes que aconteceram, crimes relacionados a disputas comerciais, crimes relacionados a... O que acontecia era, o Lessa buscava determinado personagem, eu estou falando de 2007 para cá. O Lessa buscava determinados personagens e esses personagens eram executados nas semanas subsequentes. E esses inquéritos sobre esses homicídios nunca foram esgotados para que, de fato, se concluísse que isso foi ou não foi o Lessa. Essas investigações foram ignoradas nesse ponto. Tem alguma estimativa de quantas pessoas ele matou? Essa que é a questão. Não dá nem para fazer essa conta, porque a gente tem ali relatos sobre 4, 5 casos, que são os casos em que as buscas dele coincidem com as datas dos crimes. Esse levantamento foi feito pelo GAECO em 2019, só que como isso não teve uma sequência, né, de fato não se procurou entender se de fato ele tinha cometido esses crimes ou não, a gente de fato está no escuro. A gente não faz ideia da quantidade de crimes que o Rony Lessa cometeu. Então, assim, e a importância disso para a investigação qual é a relação disso com o caso Marielle, né? Por que isso poderia beneficiar a investigação do caso Marielle? É uma pergunta que muita gente me faz. Eu bato muito nessa tecla dos homicídios antigos. O Elcio, ele delata agora porque ele se vê sem saída. Ou seja, a estratégia da polícia para conseguir a delação é ir tirando a esperança dessas pessoas de que eles vão conseguir se livrar das acusações. A partir do momento que o Lessa se vê envolto num mar de processos, numa quantidade de pena muito grande,
acredito eu que as condições para uma delação seriam mais favoráveis, como foram no caso do Elvis. E isso não aconteceu. Assim. Os homicídios até hoje, ele só é réu, além do homicídio da Marielle, por um outro duplo homicídio cometido em 2014 num contexto de milícia da Gardênia. E que também esse homicídio da Gardênia só foi puxado pelo caso Marielle, porque depois começou a análise, né, das buscas dele, começou a ser feita pelo GAECO e chegou-se à autoria dele nesse outro homicídio. Mas assim, a quantidade de crimes, já se sabe, é muito maior. Você mencionou que até teve uma certa surpresa por que o ex-bombeiro Maxwell Simões, o Suel, ele só foi preso agora. Tem ponta solta sobre ele? Tem crimes no passado que ele cometeu e também não foram investigados? Então, a questão do Suel, para mim, que me chama mais atenção, é que na investigação da Delegacia de Homicídios sobre o caso Marielle, a primeira vez que o Suel é citado é em novembro de 2018, num relatório que a DH faz sobre o Rony Lessa. Eles tinham, o Lessa vira um suspeito nessa época, mais ou menos, entre outubro e novembro de 2018, e aí produz-se um relatório sobre o Rony Lessa. Quem é o Rony Lessa, se ele tem empresas, quem são as pessoas ligadas a ele e tal. E existe dentro desse relatório, que é um relatório de mais de 20 páginas, um capítulo Maxwell Simões. Suel é um dos maiores amigos do Rony Lessa, e eles se encontram com frequência, e Suel tem os negócios XYZ, é uma pessoa também a ser monitorada nessa investigação. E no final desse capítulo, existe uma menção de que Suel é apontado por fontes humanas, por fontes da DH, como chefe da milícia de Rocha Miranda. Ou seja, em 2018, a DH já tinha uma informação, ou pelo menos colocou isso no relatório da investigação, de que o Suel era chefe da milícia de Rocha Miranda. E isso, ao longo de 5 anos, esse novelo nunca foi desenrolado. A gente não tem nenhum tipo de informação sobre essa atividade dele de milícia em Rocha Miranda. O que aconteceu é que depois de 5 anos, o Elcio de Queiroz confirma, sim, ele tem negócio de gatonete em Rocha Miranda, ele é dono de gatonete em Rocha Miranda. Gatonete que é uma atividade típica de milícia aqui no Rio. Então, assim, a gente ficou... Já se sabia, desde 2018, que o Suel era um cara apontado como chefe de milícia. Como nunca chegaram a acusar ele formalmente por participar de uma milícia, que outros crimes dentro desse contexto de milícia em Rocha Miranda, ele pode ter cometido. Isso nunca foi em 5 anos, assim, a gente não está falando de um período de meses, são 5 anos que isso poderia ter sido alvo de uma investigação mais séria e não foi. Até hoje a gente não sabe exatamente qual é o papel de Suel na milícia de Rocha Miranda, quem são os subordinados dele, que tipo de ação, que tipo de crimes essa milícia comete, se tem homicídios relacionados a essa milícia, a gente não sabe. E desde 2018 a Polícia Civil sabe que esse cara é um cara que é apontado como chefe de milícia. Então, assim, tem lacunas sérias na investigação da Polícia Civil que tornam a gente, mesmo tendo avançado em direção ao que a gente sabia antes sobre o homicídio, a gente ainda está muito no escuro, porque muita coisa nunca foi, assim, não chegou a avançar sobre pontos que seriam importantes. Pode haver algum tipo de punição dentro dos investigadores e dos envolvidos no caso por conta de terem deixado tantas pontas soltas e tantas lacunas? Então, essa é uma questão que, assim, isso depende muito pode ter sido uma estratégia errada, mas eu não, até hoje, assim, a gente não consegue, por enquanto, apontar dolo dessas pessoas, vontade dessas pessoas dos policiais que integraram a investigação de prejudicar a investigação. O que a gente sabe hoje, e a gente só sabe isso
por esses pontos que a Polícia Federal conseguiu avançar e tal, é que houve problemas na investigação do caso Marielle. Esses problemas na investigação acabaram levando a esse espaço de tempo de 5 anos em que a gente praticamente nos últimos 4 anos não teve novidade. É uma investigação morosa, é uma investigação, claro, que é muito difícil. Esse tipo de crime não é um crime fácil de ser investigado, mas é um crime que a resposta a ele está sendo uma resposta muito lenta. E, enfim, eu não sei se um dia a gente vai ter uma investigação da investigação e tal. Acredito que não, mas o que a gente pode dizer é que essa morosidade, ela tem responsáveis, assim, e os responsáveis estão entre as pessoas que tocaram esse inquérito ao longo do tempo, entre também as autoridades, né, estaduais, da área de segurança pública, que trocaram os investigadores várias vezes, enfim. Também tem a questão do clima político, né, da época, que não tratou o caso Marielle com a prioridade que ele mereceria. E aí a gente tem que apontar também para o Ministério Público. Tiveram várias mudanças no GAECO também, que prejudicaram as investigações, enfim. Esse é um tema longo, que é uma investigação de muitos anos e que já passaram por ela vários delegados e vários promotores. Então, assim, e isso também acabou causando os problemas que a gente sabe que hoje existem, né? Mereceria quase um episódio do Ao Ponto só dedicado a isso. Mas, Rafael, na semana passada o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele disse que novas etapas da investigação, elas devem acontecer em breve e podem mirar nos mandantes. Eu vou repetir para você uma pergunta que eu fiz para Vera Araújo aqui na semana passada, no Ao Ponto. A gente está hoje mais perto de responder essa pergunta que nós nos fazemos há 5 anos. Quem mandou matar Marielle Franco? Então, hoje a gente já parte de um outro lugar que antes da semana passada a gente ainda não tinha chegado. A gente chegou num patamar dessa investigação, né? Se a gente for pensar a investigação como escalar uma montanha, a gente não tinha chegado ali ao meio dessa montanha, ou seja, a conseguir comprovar quem foram os executores, com provas cabais mesmo. A gente ainda não tinha chegado nesse lugar. Hoje a gente chegou. Hoje a gente tá num lugar um pouco mais confortável, né, para tentar entender de fato o que aconteceu. E hoje existem novas possibilidades dessa investigação. Essa delação trouxe novas possibilidades. Trouxe outros atores, e esses outros atores, cada um deles traz também novas possibilidades. Possibilidade de delação, possibilidade de aumentar a investigação com novos aparelhos, com novas quebras, enfim, são novos universos a serem desvendados. Então, assim, hoje a gente está numa posição melhor do que a gente nunca teve nessa investigação. Eu acho que é um momento, assim, não dá pra gente cravar se isso vai acontecer em uma semana, em 2 semanas, em meses, em dias, não dá. Mas a gente tá numa posição melhor do que a gente nunca teve. Agora a gente tem esperança de que esse caso possa ser solucionado. Rafael Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, parabéns pelo seu trabalho. Quem não leu, leia as matérias publicadas ontem e hoje no jornal O Globo, e até uma próxima vez. Obrigado pelo convite, um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais!